Na área, ela conta tudo sobre vários problemas de segurança do parque. Essa semana o parque foi fechado a pedido do Ministério Público. Conferem atrasos. Nayara tem muito a contar. Só que a gente não tem tempo para fazer isso. Ela trabalhou por 7 meses no Hop Hari, exercia a função de monitora, ou seja, cuidava do funcionamento e das condições de segurança de alguns dos brinquedos do parque. De visitantes por hora. Para Nayara, a morte de um visitante era uma tragédia anunciada. Se não fosse ali, eu acredito que podia ser em qualquer outro brinquedo, porque não é só ali na torre o problema. Nayara diz que os problemas de segurança eram frequentes. Um deles teria acontecido na montanha-russa. Tive um caso de uma trava não abaixar e o visitante ter que pular para a extração com o trem em movimento. Ela afirma que trabalhava mais de 10 horas por dia e que mesmo assim as atrações tinham funcionários de menos para atender o público. Barco Viking, eu trabalhei sozinha, sendo que o mínimo de funcionário que tem que ter é 2 pessoas. Já aconteceu de pessoa passar mal no Vila Viking comigo. Eu tenho que ir socorrer a pessoa, eu tenho que voltar na cabine, ligar para a pessoa para chamar socorro. Ela ainda denuncia a falta de treinamento para garantir a segurança das atrações. Você foi treinada para trabalhar nesses brinquedos? Não. Fui treinada por outro atendente, assim como eu, que assim como todos os vícios de todo funcionário, ele me ensinou com os vícios dele também. Segundo Nayara, a instrução era colocar e retirar os visitantes dos brinquedos com rapidez. Na opinião dela, isso fazia os funcionários não verificarem com exatidão se as travas funcionavam. Na torre também é assim? Na torre também. Nayara foi demitida em janeiro deste ano. Um mês depois, a jovem Gabriela Nishimura, de 14 anos, caiu de uma altura de cerca de 25 metros da Torre Eiffel. Uma atração em que o visitante despenca em queda livre, preso a uma cadeira. Testemunhas disseram que a trava do assento onde ela estava se abriu. Durante a semana, a família da menina apresentou à polícia uma foto que mostra a Gabriela sentada na cadeira mais à esquerda, no terceiro bloco de assentos. A cadeira estava desativada há 10 anos. O motivo? Ela passa perto de uma estrutura de metal do brinquedo. Uma pessoa mais alta poderia bater as pernas no momento da descida. Nesta foto, tirada no começo do ano, é possível ver a cadeira vazia. Repare que ela não tem o cinto que prende a barra de proteção à cadeira pela parte de baixo. A mãe de Gabriela percebeu a falta do cinto. Nesta entrevista ao jornalismo da Record, ela diz que um funcionário liberou o brinquedo mesmo assim. Fechamos a trava, todo mundo, fechamos o fecho. Eu falei, está todo mundo travado? Ela me respondeu em japonês, está, mãe. Porém, o dela não tinha o segundo. É um fecho, um gancho de alpinista, parece. O seu não tem, o Kari. Aí, a hora que eu falei, o seu não tem, o funcionário na frente me disse, é seguro, essa segunda trave não tem problema, é seguro. Não havia lacre ou aviso sobre a interdição do assento. No dia a dia, a cadeira ficava travada por um dispositivo manual. O que a polícia investiga é como foi possível Gabriela cair de uma cadeira que os funcionários deveriam saber que estava desativada. E por que a cadeira não estava travada no dia da morte de Gabriela? Nayara trabalhou na torre por 5 dias. Ela diz que não recebeu orientação sobre a cadeira. Mas você sabia que aquela cadeira estava inutilizada há anos, não sabia? Ninguém me comunicou. Ninguém te avisou que aquela cadeira não poderia ter sido utilizada? Não. Não. E mesmo assim aquela cadeira não era usada? Não. Você perguntou para alguém por que aquela cadeira não era usada? Na verdade, eu não perguntava porque tem muitas coisas no parque parado. Em algumas vezes, segundo ela, os visitantes sentavam na cadeira interditada. Quando eu trabalhei lá, várias pessoas sentaram naquele colete e só na hora de conferir aquelas travas manuais
Eu vi que aquela não tinha. Eu falei, não, nesse não dá pra ir porque não tem a trava manual, então escolhe outro. Esse visitante esteve no Hopi Hari algumas semanas atrás. Ele se lembra que a torre não estava funcionando. Aproximadamente faltando 50 pessoas para brincar no brinquedo, houve uma paralisação das pessoas responsáveis ali pela atração do brinquedo, informando a nós que estava parado para manutenção. Ele esperou por 3 horas até o brinquedo voltar a funcionar. A única informação que eles passavam era que o brinquedo estava parado por manutenção e por período indeterminado. A parada lá do aparelho travou lá em cima. Este vídeo, feito por um visitante em 2009, mostra 2 blocos que ficaram travados no alto da torre. Dessa vez, porém, havia visitantes presos nas cadeiras do alto. Não é pegadinha não, é sério. Alguns minutos depois, um dos blocos começa a descer lentamente. A gravação termina antes de os visitantes chegarem ao chão. Neste outro vídeo, é possível ver os blocos da torre despencando. Mais um deles fica no topo. Outros brinquedos do parque também já apresentaram falhas. Há apenas um mês, um cinegrafista amador flagrou um carrinho parado na montanha-russa. Ele está a uma altura de cerca de 40 metros. Um bombeiro sobe e tenta acalmar os visitantes. 20 minutos depois, o carrinho volta a funcionar. Este vídeo, gravado em 2008, mostra o hula hoop. A estrutura onde ficam os visitantes deveria girar, mas a atração trava. E as pessoas ficam presas de ponta cabeça por pelo menos 2 minutos. Veja que funcionários tentam, com as mãos, desvirar a estrutura. Somente quando outras pessoas invadem o brinquedo para ajudar, é que os visitantes voltam à posição normal. Aqui, um homem tenta se segurar num muro depois de cair da atração, conhecida como Rio Bravo. Ele escorrega e é levado pela correnteza, mas consegue se salvar. O Hopi Hari existe há 13 anos. O faturamento esperado era de 200 milhões de reais por ano, mas isso nunca aconteceu. Com dificuldades financeiras, os sócios responsáveis pelo parque passaram o negócio adiante. Faz 3 anos que o Hopi Hari é administrado por uma companhia especializada em recuperar empresas em dificuldades, a Íntegra Associados. São vários os sócios. O presidente do conselho administrativo do parque é um deles. O Domingo Espetacular tenta há 3 dias falar com algum dos donos e com o advogado do parque, mas até agora ninguém quis nos receber. Outros graves acidentes também aconteceram em parques do mundo todo. O pior desastre em montanhas russas foi no Parque Fantasyland, no Canadá, em 1986. Por falta de parafusos, o último carro se soltou. Ele seguiu de ré até a metade de um looping. O carro se soltou da estrutura e se espatifou em uma coluna de concreto. 3 pessoas morreram. A principal causa dos acidentes costuma ser a falta de cuidados com os brinquedos. A grande maioria que a gente verifica é a manutenção mesmo, certo? É a manutenção preventiva, evidentemente ela vem a corretiva, certo? Depois, a corretiva quebrou, você tem que arrumar mesmo, né? No caso do Hopi Hari, é preciso investigar de quem é a culpa pela cadeira ter sido ocupada por Gabriela. Nesta semana, 2 funcionários prestaram depoimento à polícia. Eles disseram ter alertado os supervisores sobre falhas na cadeira antes do acidente. Não tem autonomia de parar um brinquedo. Quem tem não parou, talvez por visar muito lucro.
Em entrevista coletiva, o advogado do parque alegou que a responsabilidade é dos funcionários. Se estes funcionários identificaram que havia problema na cadeira e havia uma menina sentada nela, eles deveriam ter impedido de atração funcional. O Ministério Público pretende apurar como as atrações do parque são administradas na prática. Eu quero saber qual foi a postura do supervisor, se teve culpa ou não teve culpa. Esse supervisor, ele tem um superior. Eu quero saber se esse superior teve culpa ou não teve culpa. Eu quero saber até que ponto a direção do Hopi Hari sabia do perigo daquele assento poder eventualmente ser destravado por um desavisado. Nós estamos diante de pessoas nessa pirâmide não querendo assumir, obviamente, a responsabilidade. Em nota, o Hopi Hari diz que tem total interesse na elucidação do caso e afirma o compromisso com a segurança dos visitantes. A pedido do Ministério Público, o Hopi Hari foi fechado para perícia até o dia 15 deste mês. Os pais de Gabriela vão pedir uma indenização de R$2 milhões contra o parque por danos morais e materiais e R$1 milhão contra a Prefeitura de Vinhedo, cidade em que o Hopi Hari fica, pela suposta falta de fiscalização. Alguém seja responsabilizado. Eu quero. Eu não quero que ninguém sinta o que eu estou sentindo. Dói muito, dói muito. A ex-funcionária Nayara pode ser uma das testemunhas no processo que apura a morte de Gabriela. Foi o que sempre houve no parque, ganância, foi tudo.